Jeremias 18, versos 1 até o versículo 11. Acharam? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos. Só um segundo, gente, vamos trocar. Vamos trocar. Cadê o outro? Som. Beleza. Jeremias 18, então, do 1 ao 11. Então, versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação, um reino, seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação, um reino, seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Amém? Vão acertando aí que a gente vai orar. Nós estamos com um vídeo aí para a gente ilustrar isso que nós acabamos de ler. Tenha um pouco de paciência aí com o som, que nós temos alguns problemas nessas caixas de retorno, que nessa semana, se Deus quiser, a gente já vai trocar tudo. São alguns drives que estão queimados aqui, alguns precisam de reparo, né? E com a entrada do bazar, vamos fazer logo isso, o mais rápido possível, tá bom? Mas acertou, agora tá bom, né? Estão me ouvindo bem, melhorou, né? Amém? Então, se puder apagar aqui, seu Mauro, por favor, preste bem atenção no vídeo aí que nós vamos ilustrar a mensagem.
quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo ser. Eu quero ser um vaso. Eu quero ser, Senhor, um vaso. Amém. Bonito o trabalho, né? Vocês já tinham visto alguém, um oleiro trabalhando com vaso assim? Então vocês viram, tem uma peça, né? Um disco, uma espécie de um prato que gira de acordo com a vontade do oleiro, de acordo com a velocidade que ele imprime, né, nesse prato, e ele vai fazendo o vaso da maneira que ele agrada, no formato, no tamanho, da maneira que ele deseja, ou ela, né? Tem mulheres também que trabalham nesse ofício. E Jeremias aqui ele vai estar usando essa figura, ele vai usar essa figura para dizer a respeito de como Deus trabalha conosco. Como Deus trabalha conosco. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos usar aí principalmente os textos de Jeremias e Isaías, dois profetas que falaram num período que Israel estava obstinado, rebelado contra Deus, distante de Deus, afundado na idolatria, em vários tipos de pecados, e Deus levanta esses profetas para que eles profetizassem juízo, falassem a respeito do cativeiro, né? Eu tenho falado aqui que nesse período a Babilônia veio até Israel e levou todo o povo, a maior parte do povo, para a escravidão, para o cativeiro, e fazia parte de um tratamento de Deus. E assim, né, Deus usa os seus servos para falar conosco, para nos alertar, e nós temos que estar atentos. E aqui há uma cena muito interessante, onde Deus usa essa figura, essa imagem do oleiro trabalhando, para falar com o povo dele. E hoje nós somos Israel de Deus, né? Nós somos o povo de Deus, então Deus quer falar conosco também. Amém? Que Deus nos dê bons ouvidos, bom coração, né, para que aquilo que Ele quer mexer em nós, aquilo que Ele quer transformar em nós, quebrantar em nós, moldar em nós, que Ele, como o oleiro, o dono, né, o Criador, o dono do vaso, que Ele tenha liberdade para mexer comigo e com você. Amém? Então vamos orar mais uma vez, né, para que o Senhor fale conosco agora também, através da palavra, e que possamos sair daqui cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, tocados por Deus, pensando, né, em tudo que vai acontecer aqui, nessa oportunidade que Deus está nos dando. Senhor, nós te louvamos mais uma vez por esse domingo que nós estamos juntos aqui, podendo nos aproximar da mesa do Senhor com confiança essa que vem do sacrifício de Cristo por nós, como nós temos tanto cantado aqui, falado, ensinado. Mas sabemos que o teu trabalho, ó Deus, não foi apenas um trabalho para nos salvar, o que já seria tremendo e maravilhoso, mas o teu trabalho é um trabalho de nos santificar também, de nos transformar, um trabalho que nos ajuda a crescer na nossa salvação, no temor do Senhor. E nós estamos aqui hoje, ó Deus, pedindo ao Senhor que o teu Espírito quebrante os nossos corações e nos ajude, Pai, a ser um vaso útil, um vaso de honra nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu virar aqui para mim. Amém. Então esse é o contexto, e esse contexto de palavra de juízo,
uma palavra que está apelando ao povo para o arrependimento. O povo precisava se arrepender dos seus pecados, se voltar a Deus, e principalmente aí nos versículos 8, 9, Deus fala sobre isso, né? Sobre a questão do arrependimento, da volta. Então, quais são os nossos objetivos hoje com essa palavra? Primeiro, conhecer mais a Deus. Sempre que a gente se reúne, a gente quer conhecer mais a Deus, nos aprofundar no temor do Senhor, crescer no temor do Senhor. Lembrando que temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é respeitar a Deus, reverenciar a Deus, obedecer a Deus, considerar a Deus, como de fato Ele é. Outro objetivo que nós temos hoje é nós nos tornarmos vasos de honra, que é a figura aqui que Jeremias usa, nas mãos de Deus, que é o oleiro aqui, né, nessa história. Então eu coloquei uma figura aí, né, para ficar bem claro desde o início, que Deus é aquele que põe a mão na massa, nós, eu e você, Ele é o oleiro, e nós somos os vasos nas suas mãos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode ver aqui nesse texto, e nós vamos tirando lições aqui, tentando descobrir nessa cena aqui o que o Espírito Santo estava dizendo ao povo, e o que Ele quer dizer conosco, é que nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para enxergar o que Deus quer nos mostrar. Nós precisamos, Deus, eu estou aqui, eu estou à tua disposição, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está querendo me mostrar? E ele, no versículo 2, ele fala sobre isso, olha, para Jeremias, vá à casa do oleiro. Numa outra tradução, desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, Deus ele apela aqui para Jeremias, e todo bom pregador ou profeta de Deus apela para esses dois sentidos. Quais são os sentidos? O ouvir e o ver. Jeremias vai ouvir uma mensagem e Jeremias vai ver a cena. A mensagem será ilustrada, como nós procuramos fazer, através aqui de um vídeo mostrando o movimento do vaso, né, as mãos do oleiro, através do próprio slide, que você está ouvindo aqui o que eu estou falando, mas está podendo ver uma imagem, pode anotar, às vezes através de um vídeo, de um teatro, de alguma coisa que vai apelar, né, entre aspas, aí, aos seus sentidos. Eu imagino até Jeremias, ao descer na casa do oleiro, talvez ele até sentisse o cheiro do barro, né? Ou da argila, naquele ambiente ali onde o oleiro estava trabalhando. Então, veja a importância de nós nos dispormos a Deus, de nós dizermos, olha Deus, eu estou aqui, qual é a ordem? O que eu preciso fazer para enxergar aquilo que o Senhor quer me mostrar? Jeremias age rápido. Jeremias responde rápido ao chamado divino. Não fica titubeando. Não fica oscilando. Então, se nós queremos conhecer mais a Deus, se nós queremos saber o que Deus está fazendo nas nossas vidas, no nosso trabalho, na igreja, na nossa família, eu preciso me colocar à disposição de Deus e obedecer, porque Ele é o oleiro. Então ele dá uma ordem a Jeremias, e Jeremias imediatamente vai até o lugar indicado. Jeremias não entenderia as coisas se ele não tivesse obedecido. Ele precisava ir passando por todas as etapas até chegar ali àquele local que Deus iria mostrar. Agora, se nós fizermos algumas perguntas, né, honestas, vamos ser honestos. Nós estamos diante da mesa do Senhor, hoje é um dia de reflexão, né, de nós nos avaliarmos, de nós fazermos perguntas para a nossa própria alma. E sermos sinceros, porque Deus se agrada da sinceridade de coração, não é? Deus se agrada disso. Então, primeira pergunta. Você está disposto mesmo a ouvir, a ver e a entender o que Deus quer te mostrar, ou quer te transmitir? De verdade? Ou você tem medo de saber o que é? Porque às vezes nós temos medo. Será que o que Deus vai me mostrar é algo que Ele vai me pedir? Será que eu terei que abrir mão de algo? Será que a cena vai ser uma cena bonita ou uma cena não tão agradável? Nós ficamos meio receosos. Mas se é Deus que está dando a ordem, e Deus é bom,
né? E Deus é maravilhoso, misericordioso. Deus tem o melhor para nós, então a gente não precisa ter medo. Nós podemos ter coragem e dizer: Deus, eu estou aqui, pronto para ouvir, pronto para ver e pronto para entender aquilo que o Senhor quer me transmitir. Seja o que for, eis-me aqui, Senhor, me ajuda. Nós precisamos vencer o medo, porque às vezes a gente tem medo de saber exatamente o que Deus quer de cada um de nós. Segunda pergunta: quem gostaria de fazer a vontade de Deus aqui? Você gostaria de fazer a vontade de Deus? De estar bem mesmo no centro da vontade de Deus, como a gente diz? Mesmo que isso lhe trouxesse problemas ou sofrimentos? Lembra que eu falei alguns cultos atrás que Jeremias está fazendo a vontade de Deus, está falando em nome de Deus, está confrontando o povo, e o que ele recebe em troca? Capítulo 20 de Jeremias mostra o mais alto oficial da casa de Deus, do templo religioso, um homem chamado Pazur, que amarra ele num tronco e couro nele. Ele apanha, ele é torturado e ele é amarrado num tronco. E estava fazendo a vontade de Deus. Então eu vou perguntar de novo, porque vocês responderam com muita convicção e certeza. Acho que vocês não leram a segunda parte da pergunta, né? Você gostaria mesmo de fazer a vontade de Deus, mesmo que isso lhe trouxesse problemas? Quem diz amém? Amém? Mesmo que trouxesse sofrimento para a sua vida? Mesmo que alguns amigos se afastem? Mesmo que você apanhe? Mesmo que você seja preso? Isso estava acontecendo com Jeremias. Mas Jeremias estava ali, pronto para o que deve né? Para aquilo que Deus queria fazer, né? Na vida dele, porque Deus estava moldando ele, e também naquilo que Deus iria fazer com o povo. Isaías 42:20 mostra um texto que relata bem um problema que temos, que é a tal da cegueira espiritual, ou surdez espiritual, se você preferir. Dá uma olhada em Isaías 42:20. Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, você escuta, mas você não ouve nada. Esse era o problema de Israel, e esse é o nosso problema. Nós temos olhos, vemos, mas não entendemos. Nós ouvimos as coisas, escutamos, mas não conseguimos discernir o que Deus está fazendo. Isso na Bíblia é chamado de cegueira espiritual. Está bem ali, diante de mim e de você, e nós não conseguimos perceber. Então, poderíamos começar orando aqui, nessa mensagem, para que Deus abra os nossos olhos e abra os nossos ouvidos. O que está acontecendo ao meu redor? Quais são as cenas que Deus está colocando diante de mim? E que Deus está tentando me chamar a atenção para me ensinar algo, para me falar algo. Qual é o filme da minha vida? Quais são as circunstâncias pelas quais eu estou passando? Eu estou atento? Eu estou percebendo o movimento que Deus está fazendo ao meu redor? Para onde Deus está apontando? Ou eu sou alguém que tem olhos, mas não vê? Ouvidos, mas não ouve? Vamos orar por isso, antes de continuarmos? Para Deus nos dar bons olhos e bons ouvidos? E a gente entender Deus e perceber o que Deus está fazendo ao nosso redor? Amém? Vamos orar para a gente não cair no mesmo erro do povo de Israel, né? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora, Deus, pedir ao Senhor que o Senhor quebre toda cegueira, toda surdez espiritual, Deus, nos dê discernimento, tudo aquilo que impede, Pai, o nosso discernimento. Pedimos ao Senhor agora sabedoria, Pai, graça, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque tantas vezes, Pai, nós mantemos nosso coração fechado, nosso coração endurecido, nos mantemos obstinados e rebeldes para com aquilo que o Senhor está falando conosco. Assim como Jeremias foi, Pai, desceu até a casa do oleiro, se dispôs, respondeu rapidamente ao teu chamado, que assim seja conosco também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar então. Desça a casa do oleiro então. Essa é a primeira ordem. Desça a casa do oleiro. Versículo 2 fala sobre isso. O que é descer a casa do oleiro? Qual é o significado disso?
Nós estamos aqui hoje diante da mesa do Senhor porque alguém desceu, porque alguém se humilhou, porque alguém se esvaziou, porque alguém se entregou. O convite para nós hoje, diante dessa mesa, diante dessa palavra, é um convite de rebaixamento. Não é um convite para exaltação. É um convite para o quebrantamento. É um convite para a humilhação. Então a casa odoleiro, por incrível que pareça, que aqui é a casa de Deus, está num lugar baixo. Está num lugar baixo. E para nós isso é muito complicado. Por quê? Porque nós sempre imaginamos Deus onde? Nos lugares altos. É um Deus sublime. É um Deus todo-poderoso. É um Deus inacessível. É um Deus distante. É um Deus que não se relaciona com o povo daqui de baixo. Só que o oleiro que está trabalhando no vaso está num lugar que fica lá embaixo. Qual é a mensagem que Deus estava tentando enviar a Jeremias? E está enviando a nós? É o seguinte, olha, a mensagem é uma mensagem de juízo. É uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem para que vocês quebrem o coração. Deixa eu quebrar. Deixa eu colocar a mão. Deixa eu tratar as feridas. Deixa eu tratar essas situações que você insiste em esconder. É isso. O povo precisava de cura, precisava de renovo, precisava de um recomeço, precisava de um quebrantamento. Como um vaso que talvez não tivesse nem mais o que fazer e a única solução era jogar no chão, quebrar tudo e começar de novo, outro vaso, novinho, em folha. É um recado para nós nos arrependermos dos nossos pecados. E é bem oportuno para um culto de ceia, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Confessar os nossos pecados, pedir para que Deus sonde os nossos corações, avaliar como anda a nossa vida. Já estamos aí no 2º mês do ano, já começou, né? Estamos vivendo, estamos caminhando. Como andam as nossas vidas? Nosso coração está quebrantado, nosso coração é um coração obediente a Deus, nós temos respondido rápido, ou a gente demora, nós queremos mesmo entender, ou o que nós queremos é subir, e subir. Jesus subiu, pastor, Jesus foi exaltado, só que primeiro ele desceu. A Bíblia diz que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, se humilhou, para que eu e você pudéssemos ter vida. Glória a Deus por isso. Então essa é a mensagem. Desça, continue descendo. E se um dia você tiver que subir, pela graça de Deus, que seja Deus a te levantar, que seja Deus a te honrar, e não você ficar lutando para ser reconhecido e para alcançar os altos lugares, porque a mensagem bíblica é uma mensagem de humilhação e de quebrantamento. Então desça a casa do oleiro. Esse é o apelo de Deus para nós. Tem 2 textos em Jeremias, eu estou lendo Jeremias, né? Na semana passada estava lendo, que Deus fala muito bem disso nesses 2 textos. Jeremias 2, 23, a segunda parte do versículo, olha o que Jeremias diz ao povo, Deus diz ao povo, né, através do profeta. Reveja o seu procedimento no vale. O vale é um lugar alto ou baixo? Baixo. Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Agora olha o outro versículo, Jeremias capítulo 2 ainda, versos 36 e 37. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Por que você não leva a sério a sua mudança de vida? Uma mudança de rumo? Você ficará decepcionado com o Egito, como ficou com a Assíria. O Egito e a Síria eram as muletas de Israel. Toda vez que Israel tinha problema, eles recorriam ao Egito e à Síria. Me socorre, me ajuda, eu estou em apuros. Deus está dizendo, eu vou tirar as muletas de vocês. Vocês vão se frustrar se vocês correrem para o Egito ou para a Síria. O Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá ajuda deles. Deus está falando para nós hoje, vamos rever os nossos procedimentos. Vamos rever as nossas vidas, e será que não é hora de mudar de rumo? De dar uma mudança radical, de dar uma virada de mesa, né, nas nossas vidas? Será que os nossos ajudadores não vão nos deixar na mão no final?
o Egito, a Assíria, talvez um amigo tão chegado, alguém de muita confiança sua, que você acha a pessoa mais sábia do mundo, mas que não é Deus. Não é o oleiro. Não é aquele que tem mãos fortes, seguras, firmes, mas ao mesmo tempo amorosa, misericordiosa e paciente. Ninguém tem a mão como ele. Ninguém é tão habilidoso como o oleiro, que é Deus. Então, seria muito bom nós desconfiarmos dos nossos ajudantes, daqueles que nós temos, para os quais nós temos apelado. Seria bom desconfiar, porque pode acontecer isso, como aconteceu com Israel. Olha, o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá ajuda deles. E Deus tem que fazer isso para que a gente dependa única e exclusivamente dele. E dói aprender isso. E a gente aprende às vezes na dor e no sofrimento, que é só Deus. A gente fala, só por Deus. Agora é só por Deus, né? Todas as muletas Deus já tirou. Agora ou eu vivo pela fé, ou eu confio em Deus, ou me apego a Ele, ou eu deixo Ele mexer na minha vida inteira, ou eu vou ficar decepcionado, eu vou ficar frustrado e vai ser dor em cima de dor. A insistência em continuar vivendo nos nossos próprios caminhos, segundo a nossa sabedoria, segundo a obstinação e rebeldia do nosso coração, que a gente é cabeça dura, muitas vezes, nos levará à desgraça. É isso que a Bíblia nos mostra. E aos cacos. E depois, para juntar os cacos, só Deus também. É ou não é? Para fazer ou refazer o vaso, dá trabalho. Uma coisa é um vaso que tem uma trinca. Outra coisa é um vaso que tem 10 trincas. E outra coisa é um vaso que já está no pó, moído, quebrado inteirinho. Então, seria bom a gente logo se entregar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor sabe como mexer. Os teus caminhos são melhores que os meus. Os teus pensamentos são melhores que os meus. A tua sabedoria é melhor do que a minha. Eu entrego, Deus. Eu entrego para o Senhor. Eu deixo o Senhor ser o meu dono, ser o meu possuidor, ser aquele que conduz a minha vida e dá a minha vida a forma que o Senhor quer, dentro do propósito para o qual o Senhor me criou. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, vaso duro, gente rebelde, obstinada. Deus resiste, mas Deus dá graça ao humilde. Se você for humilde o suficiente hoje para dizer, Deus, eu dependo de Ti, eu quero entender o que o Senhor está fazendo na minha vida. O convite é para descer? Amém. Não estou muito acostumado, mas eu vou descer. O Senhor quer me mostrar um quadro? Uma cena? Eu quero ver, Deus. Por mais difícil que seja, eu quero ver essa cena para que eu possa viver nos Teus caminhos, nos Teus pensamentos. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre. Irmãos, Deus habita no alto? É lógico que habita. Ele é santo, Ele é sublime. E cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo, mas eu também habito com o contrito e com o humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito e do quebrantado. Aleluia. Então o nosso Deus é um Deus dos lugares altos e é um Deus dos lugares baixos. Sabe onde é o lugar baixo? Aqui, ó. Sabia que habitar em mim, você é um lugar baixo? É baixo. Está habitando num vaso de barro, frágil, pecador. Deus teve que se rebaixar para vir aqui e dar o Espírito dele para ele morar em mim. Imagina a glória de Deus, o poder de Deus vir habitar num ser humano frágil, fraco, inconstante. É um rebaixamento. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que Deus habita com o contrito, com o humilde e com o quebrantado de coração. Se o seu coração estiver assim, Deus estará em você. Deus estará trabalhando em você. Se você for um rebelde, obstinado, cabeça dura, a Bíblia diz que Deus resiste. Deus resiste ao soberbo. E aí é só desgraça, né? É só problema. Qual é um cuidado que nós temos que ter? Ou qual é um perigo que nós corremos? Isaías 66, versos 3 e 4.
Olha lá o que o povo fazia. Igualzinho nós, né? A gente às vezes desce a lenha em Israel, no povo de Israel, né? Mas olha lá o que eles faziam. Eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer nas suas práticas detestáveis. Eles pecavam e gostavam. E achavam que estava bem, vivendo certo. Por isso também eu escolherei um duro tratamento para eles. E trarei sobre eles o que eles temem. Já viu aquela situação que você tem medo que uma coisa aconteça com você? Mas você continua nos seus caminhos. E aquilo que você teme é aquilo que te alcança. Por quê? Porque Deus está tratando, lógico que com amor, com misericórdia, Ele sabe até onde a gente suporta, mas Ele está dando um tratamento duro, como Isaías está dizendo aqui. Um tratamento firme, como um pai que ama o seu filho está corrigindo e está disciplinando. E por que isso está acontecendo? Porque nós escolhemos os nossos caminhos. Nós dizemos para Deus, Deus, dá licença, eu sei como tocar a minha vida. Deus, fica ali um pouquinho que das minhas finanças eu sei cuidar. Senhor, eu acho que o Senhor não está preocupado com o meu casamento, então, assim, eu acho que o Senhor não se importa com isso, então, assim, deixa que eu resolvo com a minha esposa ou com o meu marido. Fica ali do lado de fora. Senhor, eu sei como cuidar dos meus filhos. Estou vendo que ele está meio assim, desobediente, fazendo uns negócios estranhos, com umas amizades, mas Deus, deixa comigo, chá comigo, né? Cuidado. E aí a gente poderia citar várias outras áreas, né? Talvez um pastor que diga, Senhor, eu sei cuidar da igreja. Eu já sei como pregar, ó. Fica ali, ó, Senhor, fica ali, ó, no corredor. Deixa que aqui eu faço acontecer, ó. Você está doido? É? Então, a gente faz isso. Seres humanos fazem isso. E aí vem o tratamento de Deus, vem a mão de Deus mexendo no barro, mexendo no vaso. Terceiro, entenda o que Deus quer te mostrar. E aqui é o último ponto nosso, onde eu quero explorar mais. Vamos tentar discernir o que Deus está nos mostrando aqui nessa cena. Ensinamentos espirituais que Deus quer trazer para nós. Versículos 3 e 4. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando. Jeremias viu o oleiro trabalhando com a roda, aquele disquinho que gira, né? Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E aí continua o texto até o versículo 11. Primeiro, Deus continua trabalhando. Não trabalhou só lá. Deus continua trabalhando hoje. Hoje, o vaso, eu e você, ainda estamos inacabados. Sabia que você não é um vaso acabado? Sabia que você não é uma obra-prima? Eu poderia chegar aqui e dizer, você é uma obra-prima, um chuchu, né? Uma pérola de Deus, né? Assim, pastor, ergue minha moral aí, né? Mas não dá para dizer isso, porque a Bíblia diz que eu sou vaso de barro. A Bíblia diz que o próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, eu ainda não alcancei, eu prossigo para o alvo, eu me esqueço daquilo que ficou para trás, né? Eu estou caminhando, eu estou buscando conhecer mais a Cristo, eu estou considerando tudo como perda para ter Cristo, mas eu ainda não alcancei. Ou seja, Deus continua trabalhando e nós ainda estamos em obras. Estamos em obras. Ninguém pode dizer hoje aqui, olha, eu já sei tudo, eu não peco mais, eu já estou completamente santo e consagrado e não tem mais nada, nenhum retoque para fazer nesse vaso, Senhor. Não tem mais nada para fazer aqui. Não dá para dizer isso. Mas o que é lindo aqui nesse texto? Que Deus trabalha. De dia, de noite, na madrugada, não tem folga. Deus não dá sossego para nós no sentido de trabalhar conosco o tempo todo. Deus não abre mão de nós, isso não é lindo? Ele pode até dar um tratamento mais duro, vez por outra, mas Ele continua fazendo isso sempre o quê? Para que a gente se pareça com o vaso perfeito. Quem é o vaso perfeito? Jesus Cristo. Há um molde, há um protótipo perfeito. E Deus olha para nós e fala, ó, vai doer, mas você vai ter que ficar igual o meu filho. Ou muito, muito, muito parecido.
Então Deus continua trabalhando no turno da noite, graças a Deus. Amém? Segundo, o oleiro, guarde isso, ele está no controle, e não o barro. O oleiro está no controle. A peça, nós somos simplesmente fixados na roda de Deus, somos moldados segundo a vontade de Deus. É Deus que determina a velocidade que o prato vai girar, é Deus que determina o tempo e é Deus que determina o propósito de cada vaso. Não é você que está no controle. Por que você continua ainda insistindo em controlar a sua vida e todas as áreas? Aprenda de uma vez por todas, existe alguém maior do que você, soberano, oleiro, que está no controle. E você gira no prato dele, de acordo com a vontade dele. E o vaso não pula do prato enquanto ele não deixar. E parece aqui pelo texto que ele não vai deixar, né? Vai continuar no prato, girando e sendo moldado por ele. E cada um tem um propósito. Um vai ser usado em uma área, outro em outra área. Alguns terão alguns dons, outros terão outros dons diferentes. Os ministérios são diferentes, mas o oleiro continua sendo o mesmo. O oleiro continua sendo o mesmo. Contudo, Senhor, Isaías disse, 64:8, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Jeremias falou isso, Isaías também falou a mesma coisa. Graças a Deus que nós somos obras das mãos dEle. Graças a Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Ele sabe o que é melhor para nós. Terceira lição, bolhas de ar, rachaduras, não são aceitas no vaso. Falta de integridade levam a rachaduras cada vez maiores. Sabe aquela situação que você fala, isso é coisa boba, é um detalhe, é um pecadinho, né? Isso daqui Deus não vai ligar não. Aí, uma trinca. Aí não consertou. Aí passa mais uns dias, outra rachadura, outra bolha de ar, né? Porque o vaso, quando está sendo feito, a cerâmica, o Geraldo vai saber disso mais que eu, né, Geraldo? Se tiver bolha de ar no meio da cerâmica, tem que refazer, porque vai quebrar o vaso, vai trincar. E isso na Bíblia é figura do quê? De falta de integridade, de inteireza. De inteireza. Não posso suportar, exemplo disso, vamos pegar um culto, Isaías 1:13. Eu não posso suportar, Deus diz, iniquidade, pecado, associado a ajuntamento solene. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Um ajuntamento solene. Sabe o que é um ajuntamento solene? Um culto de santa ceia, especial, nós estamos diante da mesa do Senhor. Deus diz, olha, não combina, eu não suporto pecado misturado com santidade. Não dá certo. Ou é sujo, ou é limpo. Ou está santificado, ou está em pecado. Aqui nas nossas palavras, não posso suportar bolhas de ar no meio dos vasos. Deus não suporta isso. Nenhum oleiro suporta isso. Então nós que estamos aqui hoje, se você perceber aí com a ajuda do Espírito Santo, trincas, rachaduras, pequenas coisas, não são às vezes grandes bolhas, né? Na tua vida, fala, Deus, tira isso da minha vida. Eu estou com o coração dividido aqui. Eu estou preso nesse pecado. Eu estou misturando santidade com iniquidade. Eu sei que o Senhor não se agrada disso. Eu sei que eu estou entristecendo o teu espírito. Confesse isso a Deus. Não deixe de tomar ceia porque você tem uma bolha de ar ou tem uma rachadura. Nós estamos aqui na confiança de que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus por isso. Nós temos essa confiança. Se você aí, que talvez entrou aqui com alguma dessas, né, alguma dificuldade em alguma área, e você orar com sinceridade, deixar Deus quebrantar o seu coração, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito. Deus vai te perdoar e você pode vir aqui de cabeça erguida com confiança, porque Deus te perdoou. Ele pagou a sua dívida, Ele é gracioso. E você pode vir tomar e participar da mesa do Senhor. Agora, se você não está disposto,
a deixar ele pôr a mão. Se você não está disposto ou disposta a descer, não está disposto a ter as suas rachaduras e bolhas expostas, então é melhor não tomar. Porque aí a Bíblia diz que se nós tomarmos, né, do corpo e do sangue de Cristo, sem nos examinarmos, nós atraímos juízo de Deus para nós. Aí é perigoso. Aí algo que é para ser uma bênção para nós se torna uma maldição. Quarta lição. O oleiro trabalha de forma artesanal. Vocês perceberam? Não tem maquinário, não tem tecnologia. É ali, né? Aquela coisa manual, paciente. Tira uma aresta aqui, mexe ali, né? Então, Deus não tem pressa. Nós temos pressa. Nós somos imediatistas. Nós queremos, do dia para a noite, já alcançar a maturidade espiritual igual os grandes homens ou mulheres de Deus da história. Só que Deus não tem pressa. O trabalho é artesanal, é cuidadoso, e se der errado, se o vaso for ruim, se o barro não estiver no ponto, Deus não tem problemas em começar tudo de novo e refazer. É assim que Deus trabalha. Então, cuidado com a pressa. A pressa é inimigo da perfeição, né? Pressa é inimigo da perfeição. E como Deus é perfeito, e é perfeito no seu trabalho, Deus vai fazer a coisa do jeito dele, no tempo dele, e nós vamos ter que ter a paciência dele, entender, né, os propósitos daquilo que está acontecendo. Se Deus é perfeito, paciente, não tem pressa no trabalho dele, você é assim? Você quer as coisas para ontem? Você é muito perfeccionista espiritualmente falando? A gente é, né? A gente se cobra demais. Muito, uma coisa muito exagerada. Deus fala, calma aí, deixa eu mexer. Não é você que mexe, calma. Não é você que determina a velocidade, calma. Quinta lição, os vasos, eles precisam passar por altas temperaturas. Não é não, Geraldo? Tem que ir lá colocar no forno. E aí, quem define a temperatura é Deus. Alguns vasinhos, 100 graus Celsius, outros 200, 300. Depende o propósito de Deus na vida de cada um, o que Deus quer fazer com cada um, porque Deus precisa, depois do forno, ao tirar esse vaso e ele resfriar, ele tem que ter uma dureza, uma certa firmeza, e ele tem que ter um formato definitivo. E se não ficar do agrado do oleiro, ele quebra e faz outro de novo. Então não tenha pressa de sair do forno de Deus. O forno tem a ver o quê? Com as tribulações, com os sofrimentos da vida, com os problemas, né? Com aquilo que você pede pelo amor de Deus para Deus te livrar. Deus, dá um refresco aí. Me tira desse forno e me coloca no freezer, né? E Deus está dizendo, se eu te tirar agora do forno e te colocar no freezer, vai dar um choque térmico, aí você vai trincar inteiro e acabou a graça. Não vai dar certo. Então, tem que ser um trabalho lento, vou aquecendo aos pouquinhos, né? Vou dando os retoques, aí vou tirar devagar, temperatura ambiente, para você ir se acostumando, né? Até que você seja um vaso de honra, né? Um vaso perfeito nas mãos dele, de acordo com a vontade dele, o propósito dele. Graças a Deus por isso. Deus nunca vai aumentar lá o termostato, né? Além do devido. Deus não vai dar para nenhum de nós um sofrimento assim que a gente fala, eu não consigo mais, isso daqui é sobrenatural. Todos nós sofremos, todos nós entramos no forno de Deus, de um jeito ou de outro. Todos nós. Se não entrar, não vai sair um vaso bonito, né? Aproveitável. Sexta lição, nós temos participação nesse processo. Até agora, está parecendo que é só Deus, não é? Deus é o oleiro, Deus põe a mão, Deus faz girar a roda, Deus põe no forno e tal, né? Mas a Bíblia nos mostra que há uma participação nossa no processo de santificação e construção das nossas vidas. Nós não somos como um barro, um pedaço de argila inanimado, que não tem vida. Nós temos vida, nós temos capacidade de escolha, nós temos motivações, intenções, sentimentos, enfim, nós participamos.
Quer ver isso em Jeremias? Olha lá os versículos 7 até o 10, que nós lemos aqui, o capítulo 18. Olha o que Deus diz aqui. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Percebe que mudou? Aí ele vai no 9. E se na outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprove e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Participação humana. O trabalho de Deus é um trabalho em parceria conosco. Nós não somos um pedaço de argila que Deus, né? Um pedaço de barro assim. Nós temos fôlego de vida, nós temos alma, nós temos espírito, né? Nós temos condição de pensar, de refletir, de dizer, olha, chega. Lembra lá Jeremias capítulo 2? Olha, pare, reconsidere o rumo da tua vida. Quer dizer, uma participação humana. Reflita. Aonde está dando as suas escolhas? Onde está te levando? Esses caminhos estão te levando para onde? Então, Deus faz um apelo também para a reflexão humana. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 19, agora Novo Testamento. Deus diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece e tem esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece os vasos dele. Os vasos dele. Deus conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Glória a Deus. O trabalho, a tarefa de se purificar, ou de purificar, de eu abandonar os meus pecados, os meus erros, isso é comigo. Que erros são esses, pastor? Do que ele está falando? Principalmente dos pecados relacionados à carne, que estão descritos lá em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Inveja, idolatria, moralidade sexual, né? Vários pecados que têm a ver com a nossa carne. Soberba, como eu já disse aqui, essa feitiçaria, rebelião contra Deus. Então são pecados. Paulo está dizendo aqui a Timóteo: quem se purifica desses erros, quem se santifica, se consagra a Deus, será um utensílio, será um vaso útil ao seu possuidor e será usado, preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Nós queremos ser usados por Deus, no sentido de Deus se manifestar através de nós. Mas nós precisamos nos purificar. Deus não usa vaso impuro, né? Vasos que estão contaminados com injustiça, com pecado, com inveja e com todo tipo de pecado que você imaginar e que tem a ver com a carne. Depois dá uma olhada lá em Gálatas, você vai ver a lista. E aí em Efésios tem outra lista. Em outros lugares tem outras listas dos pecados da carne. 7. O acabamento do vaso, isso eu acho maravilhoso em Deus. O acabamento não está fora, mas está do lado de dentro. Para nós, um vaso bonito é aquele que está pintado por fora. Talvez um vaso de ouro, né? Ou de prata. Mas o acabamento que o Espírito Santo dá está dentro. Muitas vezes é imperceptível aos olhos humanos. A Bíblia diz, porém, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Vasos de barro somos nós. A aparência não tem muito a oferecer por fora, mas a excelência, o poder que é o Espírito Santo dentro de nós vem dele. Por isso a excelência, a beleza do vaso está do lado de dentro e não do lado de fora. Não se preocupe tanto com a sua aparência. Não estou falando para você não se cuidar mais, né? Nunca mais, não é isso. Mas assim, às vezes a gente quer, assim, né, mostrar algo para os outros, para encher os olhos, né, das pessoas. Olha o meu acabamento.
né? E é uma preocupação exagerada, talvez com a estética, com o corpo, com as roupas, em transparecer alguma coisa, mas que não é real dentro. A excelência do poder, o valor do vaso está dentro, porque é o Espírito Santo que dá dentro. Por isso a Ele a honra, a glória e o louvor. Ainda que ninguém dê nada por nós, ainda que as pessoas olhem e desprezem e digam, isso daí é um barro, é um pedaço de, né? É um nada. Não vejo nenhuma beleza, não vejo nada assim que me atraia. Se for para atrair, se for para chamar atenção, que seja a beleza que está dentro, a essência, aquilo que vem de Deus. Esse é o acabamento de Deus. Esse é o acabamento de Deus. Se você, então, recapitulando tudo o que eu disse, se dispuser a descer a casa do oleiro, a se rebaixar, a passar ou a participar de todo o processo de construção da sua vida, forno, tribulações, sofrimentos, se você se entregar nas mãos do oleiro, deixar ele determinar o tempo, a velocidade, o propósito da sua vida, você conseguir passar por isso, conseguir ver essa cena na sua vida, você se tornará um vaso de honra, útil para Deus, útil para a igreja, útil para a sociedade, ainda que alguns não percebam. Com certeza você fará grande diferença. Vocês viram que nós temos um dono? Nós temos um dono. Ele não é só aquele que põe a mão na massa, ele é o dono da massa. Ele não apenas molda a minha vida e a sua vida, ele é dono da minha vida e da sua vida. Nós somos dele. Nós fomos comprados por ele. E não foi com ouro e prata, foi com sangue derramado na cruz de alguém que não tinha pecado, não tinha culpa, não tinha defeito, de alguém que se entregou por nós. E aí, olha que interessante como Deus faz. Depois de eu passar por todo esse caminho, fazer parte desse filme, desse quadro, aí eu estou apto a subir as alturas com Deus. Eu só subo se primeiro eu descer. E eu quero terminar aqui com esse último versículo. Te convido a voltar um pouco, Isaías, capítulo 33, versos 14 até o 16. Isaías 33, versos 14 até o 16. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Em outras palavras, quem pode ficar diante desse Deus que é fogo, que é forno, que trata? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Esse homem que habitará nas alturas, glória a Deus. Esse homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e a água não lhe faltará. Graças a Deus, glória a Deus. Quem quer subir? Vamos descer a casa do oleiro primeiro. Vamos descer, gente? Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor mostrar o quadro da nossa vida? Talvez a paisagem, ou para você talvez não seja nem a paisagem, já está parecendo mais um pesadelo, né? É diferente o que Deus vai mostrar para você e para mim. Mas que o Espírito Santo mostra, mostra. Se você se colocar à disposição e falar, Deus, aonde eu estou? Aonde eu estou nessa história aqui? Eu estou aonde? Eu estou descendo ainda a escada? Ou eu estou com medo e nem atendi o chamado do Senhor? Ou eu já desci e já vi a roda girando, mas eu acho que aquele barro não tem nada a ver comigo, é com os outros? Ou eu já vi, mas eu acho que o Senhor não tem direito de colocar a mão na minha vida? Onde você está? Quais são as circunstâncias da sua vida hoje?
Se você pudesse dar congelar o momento que você está passando hoje, o que Deus está querendo falar com você? Você pergunta isso em oração a Deus? Eu pergunto. Por que eu estou vivendo esse momento na minha vida? O que o Senhor quer trabalhar em mim? Quais são as arestas que o Senhor está querendo aparar? Onde eu tenho que entregar mais? Que eu estou ainda segurando. Deus, eu estou buscando ajuda em alguém, em alguma coisa que não é o Senhor? Me mostra, Deus. Porque eu sei que uma hora eu vou ficar sem essas muletas. Uma hora o Senhor vai tirar. Então, tira agora. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Tira agora, Deus. Tira logo essas muletas aí. E diga para mim, levante e ande. Levante e ande. Pega aí a tua maca, levante. Né? Você crê nisso que Deus pode fazer isso? Que você pode caminhar totalmente na dependência de Deus, esperando em Deus? Ore aí, fale com Deus. Vamos ter esse tempo antes da gente tomar, né, do pão, do suco. Se você tiver algum pecado para confessar, algo para abandonar, faça isso hoje e venha aqui com confiança. Coração limpo, né, alguma coisa que aconteceu na semana, alguém que você talvez precise perdoar, alguma situação sua de pecado. Confesse a Deus agora, em nome de Jesus.